É isso aí então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar mais uma live podcast, o bate-papo da série. E hoje com um convidado extremamente especial, um cara que eu gosto muito, sou um fã do trabalho dele, que é o meu amigo Fabiano Rocha, o CEO da Destro Design. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Lu, obrigado aí pelo convite, adorei o lugar. E como sempre, o nosso papo sempre rende bastante, né? Sim, a gente estava trocando uma ideia antes, estava quase fazendo podcast antes de começar. Já fizemos um podcast antes, né? Pré-podcast. Cara, muito legal, cara. tomar uma aguinha, então, sempre gosto de começar pelo começo. Toca lá. Queria saber um pouco da tua história, quem é o Fabiano, né, de onde surgiu. Fabiano, tu diz o designer, ou Primeiro Fabiano, pessoal, depois, brevemente, eu preciso também falar tudo. Sim, não vai rolar outro podcast só da minha vida aqui. Só o início, depois eu quero saber um pouco mais sobre o Fabiano, CNPJ, enfim, empreendedor. Cara, Fabiano começou lá em 1990 e alguma coisa, bolinha. Eu gostava bastante de design já, mas naquela época não tinha cursos, treinamentos específicos tão bons aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu fiz publicidade e propaganda, curso técnico. E na sequência eu já fui fazendo outros cursos, ia fazer a faculdade, né? Depois ingressei na faculdade de design gráfico na Umbra, mas daí entrou um porém no meio ali, que foi voleibol, né, cara? Geral, e aí virou minha cachaça. E como não tinha tanta coisa específica e boa aqui no Rio Grande do Sul, voltada para o design, que era o que eu amava, sempre gostei. Sim. Então, eu caí de cabeça, né? Porque eu fui apresentado primeiro pro basquete. Aí fui pro vôlei e eu falei, me achei, né? A minha cachaça é essa, até hoje, né? Bom, tu sabe, né? Tá, e sempre oposto ou era um bonde? Não, cara, eu era um ponteiro que não passava. É meio oposto, né? Não tem como ver se é um ponteiro que não passa. Tudo oposto já foi contra alguma medida. Verdade. Sonhava em 5 pontos, viu que não dava, tá, beleza, vou soltar a casa deles. Total. Mas, vai aí, mais de 20 anos que eu tô nessa caminhada aí. Mas, voltando ali pro design, enfim, cortei ali pro vôlei, mas não desisti, né? Então, segui no voleibol, fui atleta a vida toda, agora amador, tudo master, né? Mas tu chegou a jogar algum clube, assim? Joguei clube, joguei na Sojipa, joguei na Ubra, joguei um timezinho pequeno no interior aí. Joguei no Lindóia Tênis Clube, joguei uns clubezinhos aí. Faz o teu nome um pouquinho. Mas... E aí depois o design voltou, porque minha filha veio... Olha só como é que são as coisas, né? Minha filha veio e eu já tava desistindo de tudo. Por quê? Porque eu não ia jogar vôlei, eu não ia ser designer, eu não ia fazer nada. Tava totalmente fora. E eu tinha 30 anos. Então eu tava maluco, porque eu não tinha uma carreira acertada, não ia fazer o que eu realmente gostava, né? Nenhuma das duas coisas. Sim. E a minha filha veio e me deu aquele start assim, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não é pra mim, é pra mim. É, exato. E aí eu decidi. Aí eu trabalhava na GM na época, eu falei, não, ali eu decidi, fui lá pedir demissão num dia. Tá, isso eu te perguntar, tu pediu demissão, desculpa te... Não, pode falar. Tu pediu demissão, mas tu, cara, vou planejar como é que eu vou sair, ou simplesmente pedir demissão, eu dou um passe e já é? Quando eu pedi demissão da GM, eu já estava fazendo freela, fazia 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, eu já fazia freela de design. Tá. E como eu já vinha trabalhando na indústria há algum tempo, comia muito tempo, né? Porque a indústria funciona de segunda a sábado, às vezes até domingo. Domingo, apenas tem que fazer. E eu não via minha filha nunca, né, cara? E não fazia outra coisa, na verdade. Então, comecei a planejar isso aí, não, vou trabalhar porque eu quero, vou ficar mais tempo com a minha filha, vou ter mais tempo sobrando. E jogo um voleizinho também, né? Sim, pra ter uma qualidade. Então, comecei a focar nisso aí. E foi daí que começou a ganhar a coisa. Porque aquela história, né? Se tu não tem objetivo, qualquer objetivo serve, né? Sim. Então botei uma meta, comecei a botar objetivos e segui nessa. Daí que começou a arrumar a minha vida pro design. Mas quando tu saiu, por exemplo, dessa mudança de carreira, sim, tu já estava ganhando parecido, ou pouco menos? Não ganhava parecido. Ganhava menos. Então assumiu isso? Assumiu o risco. Então, por algum momento chegou a ficar com medo, assim, cara, e se não der certo, o que eu vou fazer? Não. Tem que voltar? Não.
Cara, tinha vezes assim, cara, para poucas pessoas eu falei isso, tinha vezes que eu comia assim, ó, na semana, eu cozinhava 2 vezes, eu guardava, não interessava como é que tava o rango, a comida, eu comia de novo. Porque eu sabia que no final de semana eu ia pegar minha filha, eu tinha que ter uma comidinha novinha, bonitinha, a casa tinha que estar bonita e tudo mais, e eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava 12, 14, 16 horas, nem que fosse estudando, trabalhando naquele ritmo, e comia o que dava, meu. Aquela história, gelatina vira janta. É isso aí. Mas sabendo que vai dar certo, cara. Sim. Se tu foca e estuda, trabalha, não tem como não dar certo. Até porque é o que realmente tu quer, tu gosta. Exatamente. Eu até te perguntei isso porque geralmente o que acontece é que as pessoas fazem, vão dar essa mudança de chave, né? Virar a chave, então dá o peitaço, a grande maioria faz isso. Dá o peitaço, mas sem ter um planejamento. Tu ainda tinha um planejamento, pelo que eu entendi, um pouco estruturado. Cara, vou fazer tal coisa, eu já sei. Mas muitas vezes as pessoas vão fazer o quê? Vou sair do meu CLT, eu vou sair do emprego que eu tenho ali, que eu ganho X, e vou pegar a decisão e vou botar todo esse valor de decisão no meu negócio, porque é isso que eu quero, e a partir dali eu vou para certo. Ou seja, tira o viés do otimismo lá em cima. Só que a gente sabe que as coisas não acontecem sempre da maneira que a gente gostaria. Por isso que muitos negócios, infelizmente, acabam dando errado. Porque as pessoas não se planejam nem para sair, nem para iniciar o projeto ou o seu negócio, né? E leva um tempinho até ganhar, né? Porque até te perguntar quanto tempo mais ou menos aí levou para te conseguir estabilizar, talvez ao mesmo valor que tu recebia no... Ao mesmo valor? Ao mesmo valor, né? Não tô falando de mais, é o mesmo valor. Uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos. Vamos dizer um ano e pouco, porque 1 ano e meio eu já fazia freela, né? Então levou mais 1 ano e alguma coisa. Botar 1 ano e pouco, porque foi depois que eu saí, né? Sim. Então 1 ano e meio, vamos deixar assim, 1 ano e meio. E quando é que tu percebeu que, cara, é isso que eu quero fazer pra mim, assim, que, tipo, o que te deu, além da tua filha, obviamente, mas o que tu percebeu, cara, é isso que eu amo fazer? O que te deu mais, assim... Estalo? Estalo, é isso. Cara, que na verdade eu já sabia o que eu queria. Porque eu fazia publicidade, propaganda, mas não era o que chamava minha atenção, não era ir lá escrever um croquis e ficar com os atores lá para bolar, ou fazer planejamento, sabe? Fazer a parte da mídia, da produção. Quem trabalha com produção em propaganda não para de trabalhar, não tem final de semana. Não. Porque eu fiz estágio também, né, em publicidade e propaganda. Então... E é uma área difícil, porque assim, já compartilhei contigo, eu quando não sabia o que eu ia fazer, eu cheguei a pensar em fazer PP, que se chamava, né? PP. Só que eu percebi que era difícil conseguir faculdades aqui no Sul para esse curso. Então, foi o que eu pensei assim em fazer. Eu dei uma olhada, não tinha acho que a ESPM, uma coisa assim. E a URGS. Né? E aí era meio que sem, cara, é aqui ou ali e é isso. E depois PUC e a UBRA. Aí depois a UBRA na verdade abriu depois, não, a UBRA já tinha, depois abriu o design, que foi quando eu fui pro design. Entendi. Mas realmente é uma área mais difícil, porque aí é comunicação, né? Publicidade e propaganda, RP também, relações públicas e jornalismo. Os 3. Que vai para comunicação, vai para um desses 3. Daí os 3 ficam sempre concorrendo, ou são amigos, ou se odeiam. Seja na faculdade, seja no técnico, é igual. É verdade. Beleza. Cara, outro conto, tá? Beleza. Então, Fabiano, 30 anos, teve uma filha, viu que tinha, de fato, ter um porquê, né? Porquê correr, digamos assim. Quais foram os maiores desafios que tu encontrou para começar no teu ramo ali, no teu negócio? Os desafios, o principal que eu acho que qualquer designer é vender, cara. É o contato com o cliente, é mostrar valor. Mas eu acho, tem para mim, depois de começar a vender meu trabalho e oferecer, até no oferecer o meu trabalho, eu já via que para quem eu oferecia, ele também tinha esse problema. Então acabou que meu trabalho supria essa parte do problema da outra pessoa. Então acabou sendo uma solução para quem eu vendia esses projetos, né? Porque alguns nem sabiam por que estavam colocando, né, o projeto, na verdade. Ele nem sabe o que ele está sanando. Ele acha que é uma coisa visual, que vai melhorar a marca dele e tudo, beleza. Isso aí, mas não sabe por quê.
não sabe qual é o que vai ter de retorno, não sabe a porcentagem do negócio dele, não sabe, entende? Nada. Mas tu acha que as pessoas não conseguem ter essa visão por qual motivo? Depende do nível de entendimento do empreendedor ou do empresário. Se é um empresário que ele já tem entendimento, tu pode ver até pela evolução do negócio dele, que ele vai rápido. Ele vai rápido. Ele já vai bastante, mas ele vai rápido. Agora, se ele não tem entendimento, não... Porque, olha só, eu fui numa pizzaria em Santa Catarina, em Florianópolis. Aí é uma pizzaria, cheguei lá, eu e minha mulher, estava no hotel, saímos lá, fomos conhecer o lugar, pertinho tinha uma pizzaria, era por volta de 10 horas, 10 e meia da noite, a gente estava procurando uma coisa para comer perto, porque a gente foi numa caminhada e tal. Falei, vamos comer nessa pizzaria que tem uma pessoal ali, ela abriu faz pouco tempo, tipo no horário, né? Sim. Vamos entrar aqui e vamos ver como é que é. Entrei, os garçons ficavam tudo perfilado e na mesma posição. A roupa deles, o uniforme, tudo parecido, a vestimenta, até o semblante das pessoas era parecido. O atendimento igual. A casa se engornava com o que eles estavam falando e a forma como eles estavam apresentando. As cores, tudo. Até o cara que estava no caixa, provavelmente seria o dono, veio se apresentar pra gente uma hora, falar da casa e tudo mais. E, cara, não era uma baita pizzaria. A gente sentou, eles botaram, eu acho, um fogareirinho que bota a forma em cima, então a pizza não esfria nunca. E ele não deixava tu te servir, ele vinha e te servir. Tu ia te servir, não pode, só que eu te sirvo aí. Ou seja, tá sempre ligado em todas as mesas. Aí eu te digo, esse cara sabe de brand? Não sabe nada. Mas ele sabe como crescer o negócio dele, entendeu? Ele sabe que vai fazer diferença no negócio dele, aquilo ali. Porque ele já viu a diferença nos valores aí, entendeu? Colocando em prática. Entendi. Mas a maioria do pessoal não sabe. Isso bate muito com aquela frase, tem um Rudimar, se não estiver assistindo, o Rudimar tem uma frase que para mim é muito boa, que é simples, mas não é fácil. Isso. Se for ver, é simples isso que ele está fazendo, de ir lá, cumprimentar, tudo ornado, é algo simples porque o local nem é talvez tão, né? Exato, e fala do eixo. Só que não é fácil, beleza? Porque as pessoas não têm essa percepção. A percepção acho que é difícil, porque a gente tem uma educação que também que não ajuda, né? E aí fica complicado, pessoal. Eu acho que o teu trabalho também cai bastante nessa área da educação não ajudar, né? Bastante mesmo. Bastante. Então, sabe, tu entende bem o que eu tô falando. Até eu estava falando de percepção de valor, de como não é palpável quando a gente vende serviço, e não é um serviço como, por exemplo, eu vou lá, né? Conserto uma porta, ou conserto algo do tipo, e aí você consegue ver de imediato o resultado. É algo que tu vai ver com o tempo, ou então tu vai ter ali, né, ao longo de certo X tempo, né, ter resultado. Qual é a dificuldade que tu tem, assim, para conseguir mostrar esse valor do teu trabalho para a pessoa, assim, cara, só se tu fizer comigo o meu trabalho que eu vou te entregar, vai te tirar tanto daqui para frente. O que tu consegue demonstrar para ele perceber assim, não, eu preciso do trabalho do Fabiano? Demonstrar valor. Essa é uma das maiores dúvidas que surgem em todos os treinamentos de design, de branding, de design estratégico, de estratégia de marca. É o principal. Porque exatamente pelo motivo que tu falou, ele não vê na hora o valor. Daí já entra aquela parte que eu te falei agora do empresário, o empreendedor já enxergar, já ter essa visão, né? Porque tu vai apresentar para ele resultados. Olha, essa marca aqui, se tu não fez aquela marca, se tu não fez aquele projeto, tu traz outros, né? Por exemplo, Coca-Cola teve X resultado, mas Coca-Cola é enorme, tá? Então eu vou te mostrar aquela padaria ali e tal, que é um concorrente teu, ele teve tanto resultado porque mudou a fachada, o atendimento dele mudou por isso, o cardápio dele da cafeteria é assim, ele sabe que tal hora os clientes tais vão lá e acontece isso. Aí tem tal pessoa para atender dessa forma, entendeu? Tu mostra esse resultado. Aí já vê, isso eu não sabia, tá? Mas por isso que ele está crescendo. Então tu vai ver, se tu for ver, geralmente é com prova social. Prova social. Ele vai ver sempre o que o boi do vizinho está mais gordo. Isso é uma coisa que a gente tem, que é um viés, né?
A gente está sempre se comparando. E aí eu puxei um pouco mais para o meu assado. Sim. Justamente as pessoas se comparem com outras e querem ter talvez um padrão de vida parecido com aquela pessoa que ela conhece. Verdade. E aí querer consumir algo do mesmo nível. Por exemplo, meu vizinho, talvez ele consiga fazer ali uma viagem uma vez por mês. E aí tu vê que teu vizinho está sempre viajando, está sempre fazendo uma coisa diferente, ou então ele possa estar ele tá fazendo uma comida, ou está pedindo algum lanche, que ele pensa, poxa, cara, eu também quero fazer isso. Né? Só porque a gente sabe que rede social, todo mundo só coloca coisas boas, só Todo mundo é bonito, tudo bom e feliz. E não que as pessoas têm que colocar ali algo ruim, problema, sim. Né? Mas a gente tem que ter essa percepção de o que eu sei dessa pessoa. Eu sei o que ela está passando, eu sei quais são os desafios que ela tem, eu sei que talvez ela está ali fazendo uma viagem uma vez por mês, porque os outros 29 dias ela trabalha de segunda a domingo, né, de 12, 13, 14 horas, então ela se permite a fazer isso uma vez por mês, porque os outros 29 dias ela ficou ali na fila. Baixo, né? Exatamente. Então se tu sabe disso da pessoa, beleza, então ok. Agora se tu não tem nenhum tipo de conhecimento, tu quer te comparar, quer ter o mesmo consumo, cara, aí tu vai te trepar, aí tu não tem problema. Porque não adianta, a gente tá, óbvio, a gente tá muito sempre enviesado com uma situação e a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender o que eu sei daquela pessoa. Beleza, eu sei X. Se eu sei X, isso representa o que para mim? Entendi. O quanto eu consigo colocar isso na minha realidade? Meu vizinho consegue fazer uma viagem por mês. Eu não consigo, eu tenho condições disso. Mas, por exemplo, eu consigo fazer uma a cada 3 meses, bem planejado. Então, beleza. Se tu já teve um problema parecido com esse? De um cliente, assim, levando bem pro que tu falou, que seria, entre aspas, inveja, né? Não é inveja, isso aí, a gente tem 4 personas, né, que eu sempre gosto de dizer que são 4 personas de consumo, que é status, avestruz, adorador e vigilante. Na grande maioria das vezes, as pessoas que têm essa comparação, que tem a persona status mais aflorada, que é o que a gente querer ter representar aquilo que talvez não vive, um padrão que talvez não é o ideal financeiramente para ela. Sim. Então, na grande maioria das vezes, essas pessoas que, cara, olha o fulano lá, tá saindo de novo, poxa, o fulano tá de novo fazendo uma viagem. Ela geralmente tem a persona status mais aflorada no momento atual da vida dela. Não que isso seja negativo, né? Até porque todo mundo tem essa pouco de querer se comparar, de dizer ela normal. Só que a gente tem que entender o quanto isso representa na nossa vida financeira e o quanto isso pode impactar positivamente ou negativamente. Então, assim, isso pode mudar? Pode, dependendo do ambiente. Dependendo do ambiente, momento de vida. Tu pode estar num ambiente, por exemplo, onde as pessoas consomem muito e tu consumir é um status. Então, muito provavelmente, tu vai querer consumir para também ter esse mesmo padrão de vida. Entendi. Agora, se tu está num local onde as pessoas não se ligam muito com isso, talvez é muito mais algo mais simples, tu tem a tendência a se adaptar. Então, se tu for fazer a persona, por exemplo, ali, naquele momento onde está um ambiente as pessoas consumem muito provavelmente o status vai estar mais aflorado. Agora, talvez se tu estiver num outro ambiente onde as pessoas não fazem isso, guardam mais dinheiro, por exemplo, Sim. muito provavelmente a tua persona adoradora vai estar mais aflorada. Comportamento iônico, né? Comportamento, exatamente, perfeito. Outro ponto, cara, uma coisa que tu falou, eu ia te perguntar, acho que é natural, eu, por exemplo, como sou consultor, mentor financeiro, de olhar assim, cara, quanto será que custou isso aqui, qual foi o orçamento, quanto que ele rende? Tô sempre fazendo esse cálculo em qualquer lugar que eu vou. Qualquer lugar que tu vai, tu começa a pensar, poxa, design daqui, a marca, o brand, tu tem essa percepção de qualquer lugar que tu vai ou depende do local que chama mais atenção? Depende, eu tenho, mas depende o que chama mais atenção. Porque para entrar no planejamento, ele tem que fazer sentido. Em vários lugares que tu vai não faz sentido, né? O que a pessoa está fazendo, no caso, né, naquele lugar, o responsável. Aí tu pega e diz, não, mas como que poderia ser resolvido isso? Aí chega uma hora que tu não quer mais ver como resolver, né, cara? Porque é um trabalho que tu vê que as pessoas não dão valor até um determinado tempo, né? Porque se ela cresce mais, ela começa a enxergar valor. A gente começa a enxergar valor quando o boi do vizinho está mais gordo, a gente começa a perceber o porquê, né? Antes era mais difícil a gente ver isso no Rio Grande do Sul, mas tinha que falar com o pessoal de São Paulo, Minas, mais pra cima, né, no Rio Grande do Sul. Agora as zonas todas já prejudica bastante. Mas tá melhor, cara.
Melhor. Há 5 anos atrás era... Em que sentido tu acha que me prejudica, assim, que mais tu percebe que impacta, assim, poxa, eu chego até um certo ponto, mas a partir daqui o bairrismo ali, ele impede talvez de fechar um negócio? Acho que pode ter a ver com, tipo, mais ou menos com o que tu tava, que agência ou trabalhar em algum lugar que tem um certo status. No caso teu era a W1, né? Isso. Antigamente, não vou dizer antigamente, 5 anos não é antigamente, mas de uns tempos pra cá começou a mudar isso, que era até empresas grandes, hoje até as empresas grandes já não estão procurando só agência. Se tu não era uma agência, eles nem falavam contigo. Mesmo o média empresa ou pequena empresa, eles iam contratar para fazer um certo trabalho se tu fosse uma agência, né? Não, tem que ser uma agência, tem que ir lá fazer uma reunião com eles. Como se fosse uma agência, eu tenho que servir para ele uma aguinha e tudo mais. Vamos fazer uma reunião, eles têm que ver, vou ter um croquis aqui, vou ter que ter um quadro e tal. O que é croquis? Uma pergunta. É tipo um rascunho, assim, né? Tá. Pode fazer um quadro. Eu te digo isso porque um exemplo eu fui numa psicóloga para apresentar. Olha só, é uma psicóloga. Não é nenhuma empresa. Não é nenhuma empresa, é uma psicóloga. Fui lá, apresentei o que podia melhorar, o que não podia, mas faz um tempinho já isso. O que dava para fazer ali, coisas físicas mesmo, no lugar onde ela se apresentava, que é a primeira sala. A pessoa tem primeiro ponto de contato, depois na sala onde ela atende a pessoa também, redes sociais, as apresentações digitais dela. E eu fui apresentando. Dela, mas eu achei que tu ia chegar aqui com um monte de material, tu ia vir com um quadro, que aí ia ter uma tela para mim ver várias coisas. Daí eu falei para ela, não, mas eu não posso te apresentar nada se eu nem sei o que tu faz, como é que tu age, como é que é o teu trabalho. Como que eu vou te apresentar alguma coisa, né? Sim. Não sei qual é o teu padrão. Hoje a gente trabalha bastante com arquétipo e qual é o tipo de cliente, né? Eu não sabia nada disso, então. Não tem como eu apresentar nada, tu entende? E ela esperava que fosse um evento. Sim. Mas tu não acha que, desculpa, mas tu não acha que é muito pelo que a pessoa está vendo um seriado? Exatamente. Ou alguma coisa... Exatamente. Porque a gente vive muito retrô, né? Sim. O Rio Grande do Sul, eu vou sempre tocar nisso, tanto que o pessoal do Rio Grande do Sul, abre uma vírgula aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul sempre vai para São Paulo para trabalhar. Sempre. Busca. Agora que está tendo um crescimento maior, como eu já disse, que não vão tanto em agências para fazer essa parte, porque eles sabem que o pessoal que trabalhava nas agências está saindo da agência. Ele vai trabalhar sozinho. Porque se incomoda menos? Se incomoda menos, ele conhece muito mais o cliente. Se tu vai numa agência, tu vai passar por 3 pessoas até tu chegar no cara que tu não vai falar. E ele é o que vai cuidar da tua marca. Tu não cria uma conexão com a pessoa que é um principal. Nenhuma conexão. Faz sentido? Não faz nem sentido, cara. Isso bate muito com que, agora puxando pro meu lado, o Lu Finanças. Porque quando a gente... Também. Exato, e quando a gente começou a conversar, eu tinha muito pensando, não, eu quero fazer tal coisa, aí a gente fez um bate-papo, né, um telefone ali bem tranquilo, onde eu passei para ti o que eu tinha de ideias, o que eu gostaria de ser, porque a minha ideia era realmente as pessoas olhassem para mim e soubessem, pô, o Lu, ele fala de finanças, mas ele fala de finanças de uma forma diferente, né, e por ter esse atendimento um pouco mais humanizado, o Luciano Castro é muito forte, eu gosto, só que ele é muito, talvez, te deixa um pouco longe, e como eu gosto dessa coisa de um contato a mais, o Lu, ele te traz já automaticamente para cima, entendeu? Porque é natural a pessoa começava a conversar comigo, né, aventurar, o consultor financeiro, enfim, ela começava a conversar e eu falava, pô, Lu, pai, olha só e tal coisa, e comeu, Lu, olha só. Cara, automaticamente a pessoa já começava a falar chamar de Lu, então já vamos quebrar essa regra antes, né, essa barreira antes, de cara, a pessoa já tem essa conexão comigo, é o Lu Finanças. E tem uma forma de mais, né, arredondada, tudo isso, quando eu olhei, cara, faz muito sentido. Isso aí. Aos poucos eu comecei a ver, pô, assim que é a finanças, crescimento, cara, eu olhei assim, é justo, é isso. Mas se tu for ver, foi uma conversa, onde tu não tem nada de quadro, uma apresentação espetacular, não, cara, foi um bate-papo de meia hora, eu respondi algumas perguntas,
simples. Sim. Simples, mas não é fácil. Exato. E hoje, depois a gente conheceu o nosso trabalho, eu conheci mais o teu, te conheci mais, tu conheceu mais o meu. Eu vi que, vou puxando mais pro teu assado, que é muito mais comportamento, cara. E profissionais que são teus concorrentes e profissionais disso, né, que são os números, eles não falam disso, cara. Não falam mesmo. E eu, sinceramente, é o primeiro que eu vejo que fala. Ou que tem um relacionamento mais próximo da pessoa, né? Exato. E quer saber o que aflige ela, por que leva ela a chegar naquele montante ali, naqueles valores negativos. A maioria das vezes é negativo, né? Exatamente. Se tu for ver algo parecido com o que tu faz. Porque o que acontece? Tu conversou comigo ali, tu teve algumas perguntas, porque para te ter uma orientação realmente base ali. Faz o briefing. Faz o briefing base ali. E na conversa, com coisas que talvez não vou responder no briefing, mas no bate-papo tu vai conseguir pegar a mensagem, alguma coisa assim, tu consegue montar a marca da pessoa ali certinho. Justamente o que eu faço no meu atendimento. Faço o fluxo, no caso do projeto financeiro, só que eu também tenho a conversa para entender, ok, como é que é a tua rotina? O que tu faz no teu dia a dia? Quais são talvez os gatilhos que tu tá ali disposto no teu dia que pode fazer com que tu tenha um consumo um pouco diferente ou surgir? Não é somente o ver ali um final, porque como eu disse, os números são os resultados finais. A gente tem que ver o que antecede. Aí tu cria um cronograma e essa primeira reunião que tu faz, reunião é uma coisa pessoal ali. Sim. Mas uma reunião onde tu colhe os dados da pessoa pessoal e tal, como ela age, etc. Tem reuniões posteriores que tu marca assim, não, tal dia a gente vai marcar uma reunião para ver se esse teu comportamento ele mudou, se está sendo bom, se não está, se está tendo um gatilho diferente. Perfeito, ótimo, vou tocar nisso. Eu tenho já hoje baseado em mais ou menos 4 encontros, né, que eu bato como base. Só que o que eu gosto mesmo de começar? Depois do diagnóstico, a gente tem a reunião que é só focado em comportamento. A gente não vai falar de números. Sim. A gente vai entender o que é realmente o teu comportamento. A partir dali, eu já tenho os dados, então eu já posso criar um planejamento financeiro da pessoa. E com essa reunião de comportamento, eu consigo criar o que? As AITs. Sim. O que são AITs? São atividades, rituais, tarefas. A partir dali, ela vai começar a colocar em prática essas atividades, certos rituais, certas tarefas no dia a dia dela, para que ela consiga, de fato, colocar em prática o planejamento financeiro dela. Bacana. Então, dados comportamentais, dados financeiros, juntos os dois, para de fato resultado. Eu não consigo fazer tal coisa que a gente fez aqui agora nos rituais, vou estar nas tarefas. Até, por exemplo, tem uma mentorada minha que falou comigo agora de ir para cá. A intenção é justamente essa. Poxa, deu 2 semanas, o que tu conseguiu fazer? Olha, daqui dessa lista aqui, o que eu não consegui fazer foi tal coisa só. De resto, não consegui fazer. Beleza, é um processo. Então a gente já sabe que não dá certo. Mas a gente sabe principalmente o que dá certo. Então você continua. Sim. Agora vamos adaptar. Ela mesma, não, vou fazer uma lista aqui que eu realmente consigo botar no meu dia a dia. Ou seja, ela já tem um norte. Ela sabe do que daquelas tarefas e rituais e atividades, o que de fato ela consegue colocar no dia a dia dela, da maneira dela. Ela está se educando, né? Ela está se educando. Legal. Então aos poucos vai acontecendo, mas não é algo imediato, não é algo que vai acontecer no ano por dia. E é justamente esse é o maior desafio que eu tenho às vezes, que a pessoa entender que não vai ser rápido. Claro, a gente pode fazer um plano ali, talvez de 2, 3 meses, vai ser início, mas se quer de fato um resultado maior, tu vai ter que ter um acompanhamento maior. Tem que ter essa clareza, né? E eu já mostro de pega isso. O que seria um tempo padrão, assim, que tu coloca? Padrão, assim, ó, tu quer ter um resultado de saída, a gente precisa muito falar do ponto A ao ponto B, né? Mas tu quer sair do ponto A ao A e meio, digamos assim, 6 meses no mínimo, cara. 6 meses tu consegue ter assim, poxa, não dei tal coisa, eu consegui guardar um pouco mais de dinheiro, ou então comecei a ter um hábito diferente que isso consumiu menos de algo que eu consumia mais. Tu vislumbra já um resultado. Já um resultado. 2, 3 meses, cara, eu consigo apagar incêndio. Poxa, estava gastando muito em tal coisa, eu diminuí, beleza, eu consigo ter uma clareza, uma luz no futuro. E às vezes as pessoas precisam só, por enquanto, desse apagar incêndio. O diagnóstico. O diagnóstico e apagar incêndio a partir disso. Só que viver só de apagar incêndio não adianta. Né? A gente tem que ter, de fato, uma oportunidade. Que é justamente que consegue, a partir dos 6 meses ou 1 ano. Então, é um fato.
Mas voltando para ti, tá? Tava falando antes de... A pessoa imagina muito uma coisa e quando vê não é. Tu acredita que talvez banalizaram muito Bom, na verdade eu vou fazer essa pergunta depois, tá? Porque a gente vai fazer um intervalinho agora rápido e já a gente volta. Para você que busca segurança no seu patrimônio, seja na sua casa ou até mesmo no seu local de trabalho, a LHS Serviços é o que você precisa. Nós sabemos que o custo de se prever é muito menor do que sanar um problema. E é justamente o que a LHS atua com seus serviços de qualidade e principalmente comprometimento. Custo-benefício e com certeza entrega de qualidade para o seu local, seja ele de trabalho ou até mesmo de lazer. Beleza? Então segue lá, LHS-serviços no Instagram, com o meu amigo César, um grande parceirão meu, que tem aí um grande trabalho pela frente. Certamente você não vai se arrepender. Entendam, custo de prevenção é muito menor do que o custo de sanar um problema. Beleza? Estamos de volta com meu amigo convidado aqui, Fabiano Rocha, para falar então sobre design, branding. E voltando, cara, deixa eu te perguntar. A gente sabe que hoje a internet possibilita muito que as pessoas tenham acesso. E na tua visão, tá? Tu acredita que talvez o marketing, o branding, está um pouco banalizado pelo fato que talvez muitas pessoas tenham acesso, mas nem sempre acesso com serviços de qualidade? Tu diz que qualquer aluno tem acesso? Exatamente. Pode ser, mas a gente precisa dar o acesso para todo mundo, né? Porque tem aquela história do designer que é iniciante. Tá. Vamos colocar a identidade visual, que é o que eu mais vejo nos grupos ali. Tem identidade visual de R$100 mil e tem identidade visual de R$50. Tu não pode dizer pro cara de 50 que ele não pode oferecer esse serviço, entende? Porque vai ter cliente para ele. Tem cliente para todo mundo. Agora, se eu for oferecer o serviço para esse cara, eu vou estar enganando o cara e eu também vou estar me enganando, né? Então, a pessoa que tem o serviço e o valor para oferecer para ele, ela tem que poder oferecer também, tem que ter essa oportunidade, entende? Eu acho que é bom também. Acho que é bom, mas tem essas briguinhas, né? Tem essas rusgas aí, mas não vale a pena. Mas tu, hoje, para te conseguir precificar um valor muito alto, tu analisa, poxa, o que vai me demandar de tempo de trabalho ou talvez de complexidade do serviço em si? As duas coisas, porque elas se complementam, né? Tu tendo mais complexidade, geralmente não quer dizer que vá levar mais tempo. Por exemplo, um trabalho de branding que eu tenha muita pesquisa para fazer. Vai ser bem mais caro, mas não vou ser eu que vou fazer a pesquisa. Então, em paralelo, eu vou fazendo uma parte do trabalho, encomendo a pesquisa, metade do valor do branding vai na pesquisa, porque é caro uma pesquisa. Tá, e quando tu faz a pesquisa, de que forma tu faz essa pesquisa? Alguém faz para ti, no caso? Sim, exatamente. Dependendo da pesquisa. Por exemplo, desk research que eu mesmo vou fazer, vou pesquisar, vou atrás, vou entrevistar, eu faço, mas vou demandar do meu tempo. Agora, se for uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, que eu preciso de, principalmente quantitativa, porque muita gente tem que entrevistar 1000 pessoas, eu preciso de 1000 respostas sobre determinado assunto. Agora imagina se eu tiver 5 perguntas, 5 questões e preciso de 1000 respostas. Então preciso dessa entrevista, desse resultado dessa pesquisa. Tá. Vou ter que pagar por ela, e não é barato, né, cara? Entendi. Então uma boa parte do valor vai nas pesquisas, pode ficar certo. E geralmente, assim, quanto tempo dura essas pesquisas para poder te entregar, com base nessas respostas, a gente consegue te entregar X? Ah, depende. Às vezes, um trabalho de branding pode levar de 35, 45 dias até um ano. Que loucura. Um ano. O do Itaú mesmo, por exemplo, mas o Itaú é uma coisa gigantesca, mas vamos botar aí. O Itaú levou anos, mas acho que 2 anos que foi para fazer o branding deles. E se tu for ver, olhando visualmente, tu como leigo, assim, tu levaria 2 anos para mudar aquilo ali? Não, né? Não. Da OpenAI, que apareceu essa semana, ontem, eu acho que apareceu o rebranding da OpenAI.
que era inteligência artificial. Tá. Teve o rebranding agora. Foi muito menos do que o Itaú, mudou muito menos ainda. E que até que certo ponto isso impacta realmente, porque às vezes tu vai ver, poxa, mudou, né, o logo, design, enfim. O que isso representa realmente de diferença que vai impactar positivamente? Porque às vezes tu vai ver, é assim, talvez mudou para cá. Sim. Bem leigo falando isso, né? Mas até que ponto que a pessoa percebe assim, olha, tem que... Imagina, provavelmente foi um investimento alto. Sim. E aí a pessoa entrega uma mudança muito pequena. Qual é que é a dificuldade de conseguir mostrar que, olha, só essa pequena mudança que estão pagando um bom dinheiro vai te impactar positivamente daqui os próximos meses em tanto? Pensa, consegue pegar isso? Sim, sim. Tem uma empresa que é focada só nisso, que é a Purple Metrics, que é a... Agora esqueci o nome dela. É focada só nisso. É top demais, que ela tem até um aplicativo e um site só para isso, que ali passa todas as métricas, né? Mas trabalha para empresas grandes, a maioria, né? Porque tu vai pagar um valor bom pelo serviço, mas vale a pena, porque é um valor que vai voltar para a empresa, não onde tu empregar, quanto que tá voltando de resultado, entendeu? Mas respondendo a tua pergunta, vamos colocar no teu, como se fosse em paralelo com o teu serviço. Tá. Né? Se tu mudar uma coisinha só no teu comportamento por semana, como é que vai ser daqui a um ano? Tá, já matou. Já matou a situação. Entendi. Se tu colocar agora no meu caso aqui, voltando pro meu trabalho, vamos pegar o caso que mudou há pouco também, que foi do Walmart. Sim, tu compartilhou esse tempo. Isso. Do Walmart mudou um pouquinho a coisa da cor, mudou alguma coisa ali dos elementos, do ícone, a letra mudou um pouquinho só. Mas se tu pegar daqui a um ano, a geração Z já vai ter outra percepção, no digital já vão ter outra percepção, ele já vai poder ser aplicado em outros lugares com outra percepção, entende? Uma coisinha que tu muda, tu já pode ter a percepção de vários outros lugares, outras impressões, pode ser aplicado em outros lugares com outras coisas. Então não é só uma coisinha, entende? Sim, a gente tem visão leiga, acho que é só uma coisinha. Exato, porque tu só tem aquela visão do pô, mas tá aqui, ó, é isso aí. E na verdade não, é o resultado lá na frente de tudo onde vai ser aplicado que interessa pro cliente. E isso que ele precisa saber, entende? Tá, e aí qual é que é o momento que ele decide, ou que o cliente tem que entender que, olha, até esse ponto o design era assim, a marca era assim. A partir de agora tem que ter essa mudança porque isso vai impactar daqui para frente positivamente em tais números, enfim. Quando que a pessoa tem que ter tem que mudar, tem que fazer isso aí não existe, não tem como tu diz colocar numa linha do tempo. Isso, como se fosse, daqui a 2 anos eu vou precisar mudar. Exato, não tem como. Depende do mercado, digamos assim, oscilando, olha, acho que é o momento. Com certeza, porque vamos colocar antes da internet. A internet chegou legal assim para todo mundo em 2001? 2001, 2002 ali. Se nós pegássemos ali 95, a gente tinha de 80 até 95, tu pega um tempo de 15 anos. O trabalho era praticamente o mesmo, se for ver, nessa área. Aí tu pega de 95 até 2001, já é outro. Agora tu pega de 2001 até 2010. Muito rápido, né? A mudança é totalmente diferente. E de 2010 até hoje, não, 2010 até 2020. Agora da pandemia, para depois da pandemia, que é um tempo muito mais curto. Olha o que mudou já. Então como que tu vai metrificar isso? Não tem como. Não tem como. E a tendência muda mais agora com a inteligência artificial. Tá, chegamos a um ponto interessante. Eu percebo que tu usa bastante. Uso bastante. Teu trabalho. Até que ponto isso te beneficiou para te ganhar tempo? Pelo que eu entendi, isso te economiza bastante tempo, né? Exato. As pessoas, até é bom tu falar isso, porque as pessoas precisam entender que a inteligência artificial vai dar tempo para elas. Porque a única coisa que está interessando para todo mundo hoje é que ela vai tirar o emprego das pessoas. E é só isso que está interessando. Sim. Que é o que algumas pessoas querem que tu, de fato, acredite que é isso, né? Exatamente. Exato. Pegou bem o fio da meada. Exato. Mas o que ela poupa de tempo
Por exemplo, eu fiz como que eu mudei o processo a partir da inteligência artificial. Antes, como é que era? Eu fazia um briefing, conversava com a pessoa e tudo mais. Isso levaria uma semana ali para mim pegar todos os dados, receber o questionário de volta, ter uma troca com a pessoa novamente para ver se é isso aqui ou não, uma dúvida, essa não é uma dúvida. E quando que a gente passou por isso, né? Mas quando tu coloca uma força humana, tu tá envolvendo variáveis que pode prejudicar o processo. Fora isso. Mas se levar em conta só o tempo, só aí já foi uma semana. Tu nem botou ainda na mesa o que quer. Sim. Só colheu os dados. Só colheu os dados. Aí depois você vai botar na mesa os dados. Bota ali os dados, vai ver o que tu precisa, palavras-chave, como que ficaria aquilo ali em tal cenário, isso na tua cabeça, né? Tu nem esboçou nada. Só tá botando os dados ali para fazer um brainstorming, para te imaginar o que vale a pena, não, palavras-chave, fazer um Moodle, fazer, enfim. Isso aí já vai mais de uns 10 dias. Então, uma semana mais 10 dias, vamos botar aí 15 dias. Aí tu faz isso com uma reunião, que é o que eu faço. Tu faz uma reunião online com as pessoas com uma inteligência artificial. Depois tu pega e leva para outra inteligência artificial as palavras-chave, as emoções das pessoas que estavam na reunião, o porquê que ela falou aquilo, quem falou mais, quem falou menos, por quê. Leva para outra inteligência artificial que colhe tudo isso aí, pega mais no mercado da empresa, tu bora na inteligência artificial também, claro, tem que saber fazer isso com os prompts certos. Saber fazer os comandos corretos, né? Exato, mas daí tu joga ali tudo sobre a empresa da pessoa, do teu cliente, o que ela quer, para onde ela quer ir, onde é que ela está agora, quais são os objetivos, o que ela está enfrentando, faz uma matriz SWOT ali, que seja, e joga ali, cara, em menos de um dia tu já tem tudo que tu levaria 20 dias para colher, entendeu? Menos de um dia. Leva o quê? 2 horas, 3 horas. E aí a pessoa pode falar, mas tá tirando emprego das pessoas, tá, mas nesse sentido, quantas pessoas estão envolvidas para fazer tudo isso? Muito provavelmente ninguém. Nenhuma. Não, aí seria só eu, no caso, né? Mas o teu tempo. É meu tempo, exato. Meu tempo. Mas, claro, se é uma empresa, se é uma agência grande, um estúdio grande, vão ter outras pessoas. Outras pessoas, sim. Mas, só que tem uma diferença. Agora, ao invés das pessoas cumprirem essas horas com esse trabalho, elas vão aprender sobre inteligência artificial. Então, todas vão saber. Então, todas vão ter muito mais tempo. Muito mais clientes atendidos, porque vão levar muito menos tempo. Tu faz em 2 semanas um cliente, tu consegue fazer quantos clientes em 2 semanas? Exatamente. Todo mundo vai ganhar mais, cara, trabalhando menos. E não é isso que todo mundo quer. Tu não quer ganhar mais trabalhando menos? Vai entregar um trabalho com mais qualidade, com muito mais dados, muito mais analítico, um relatório pronto para o teu cliente e trabalhar muito menos. Top. Isso foi muito bom, porque é um assunto que está em ascensão, está na mídia, né? E sempre é bom ver alguém, talvez, falar de forma um pouco mais didática para alguém que é leigo e entender o quanto isso vai, de fato, né, ajudar. Fora que eu também entrei na parte da imagem, vídeo, que a pessoa vê realmente a inteligência artificial trabalhando, né? Eu botei só nessa parte de tempo. Agora imagina o resto, né? No teu trabalho mesmo. Tu colocando ali, tu vai levar muito menos tempo. Menos tempo é jogos aí. Bom, no processo. Sendo muito sincero aqui, né? Lá atrás, quando eu fazia lives semanais, e eu fiz de junho a dezembro, toda terça-feira eu fazia lives de 7 minutos, na época era 7 em 7. E, cara, tem que ter conteúdo toda semana. Sim. E às vezes não tem cabeça para o tava trabalhando no emprego e tudo mais. Não, o que eu fazia? ChatGPT botava o assunto, tópicos para falar numa live. Cara, aquilo ali eu montava a minha apresentação. Quem estava falando é o Luciano. Quem deu o comando foi o Luciano. Quem passou a informação para eu fazer de fato como tem que ser feito foi a inteligência artificial. Só a ideia do conteúdo. Só a ideia do conteúdo, entendeu? Eu precisava dar base de informação. Mas quem vai passar, quem vai fazer a comunicação... Tu que vai desenvolver. Eu estou desenvolvendo. As pessoas vão se conectar com o que eu estou falando. Exato. Da maneira que eu falo. Então, e outro ponto que eu ia te perguntar, isso é uma curiosidade. Duas curiosidades, verdade. A primeira é, a pessoa que trabalha com design, com branding, enfim, ela tem que saber desenhar bem? Não. Isso aí... É lenda. É lenda. Em publicidade, quando eu entrei em publicidade, a primeira coisa que eu
eu escutei quando eu entrei na aula de desenho. E olha só, é aula de desenho. Ela falou, vocês não precisam saber a desenhar. Na aula de desenho, não era nem design, não era publicidade. Era na aula específica de desenho. Porque ela ensinava ali ângulos, mostrava o que pode ser, o que funcionava com tal coisa, sombra, entrada de imagem, saída de imagem, montar layout, etc. Tu aprendi isso aí, sem saber desenhar, cara. Então não é uma questão de saber desenhar, sabe? Não tinha muita gente que entrava no curso porque desenhava bem e achava que era por esse motivo que tinha que entrar. Sim, quando eu fiz curso técnico, eu conheci até um cara que ele desenhava pra Marvel. Pra Marvel quadrinhos, fazia com nanquim até na época. Pô, que loucura. O Daniel fazia pra Marvel umas folhas grandes assim, nanquim. Muito legal, mas hoje não tem mais isso, né, cara? Sei. Claro, faz o desenho e tudo, mas tudo digitalizado agora. Top. Tá, outra coisa que eu tive curiosidade, aí é uma coisa muito pessoal tua, tá? Tem marcas que tu conhece que tu olha assim, cara, que trabalho ruim. Ruim? Que tu olha assim, poxa, eu faria melhor isso, mas já tá tão... uma palavra que tá muito boa agora, que é tão hypada, já tá tão no momento, já criou tanta, digamos assim, história, que só o fato da bagagem histórica já se basta, mas particularmente não é uma boa marca. Não é uma boa marca. Na tua visão, assim. Cara, para uma marca ser... Eu identifico como se fossem duas perguntas, né? Para uma marca ser boa, ela tem que dar resultado, cara. Ela tem que... O que é resultado para a marca? Ela tem que ser lembrada, tem que ser reconhecida. Quando tu bater o olho, tem que saber o que é. Não precisa saber, vamos dizer, o LHS agora que a gente viu. Facilmente tu veria que é uma empresa de segurança, né? Sim. Mas se tu não soubesse, não tivesse um indício ali que é de segurança, se tu viesse a saber depois, tu ia lembrar da LHS. E quando tu fosse apresentado para a segurança, que ela é uma empresa de segurança, ela já ia ficar ainda mais presa no teu intelecto, né? Tu ia ficar lembrando, mas é LHS. E isso é um bom trabalho de marca. Não é ela ser bonita visualmente, etc. Não. As pessoas se preocupam muito com isso, né? Se ela, tu acha ela horrível, a empresa, mas que marca feia, que logo feio. Mas está sempre cheia a loja. E as pessoas estão sempre ligando, sabem o número de cor, sabem o nome dos funcionários. Como é que tu vai poder dizer que essa marca é ruim, cara? Entende? Geralmente, quando uma marca é assim e ela quer fazer uma mudança, é porque ela quer ou atingir um outro público, ou ela quer atingir um novo patamar. Mas isso não é arriscado? Porque talvez tu perde a referência do teu público para ir para um novo público, e aí com isso tu não consegue atingir aquele novo público e também não... E perde o outro? Perde do outro, mas é por isso que existe trabalho. Que foi o que aconteceu com o Walmart, foi o que aconteceu com o Itaú. O Itaú, ele mudou a marca dele, porque ele quis entrar mais no digital, quis atingir uma faixa etária diferente também, mas ele mudou tudo, mudou o Prime também, mudou como é a agência lá dentro. Então quem já é cliente, quem já gosta do Itaú, não vai se sentir deslocado. Mas agora quem tinha medo de entrar no Itaú, quem não gostava, vai sentir uma certa familiaridade já, né? Entende? Entendi. Bacana. Eu sempre tive essa curiosidade assim, poxa, hoje que tá mais assim, o que prefere, né? Uma coisa mais minimalista ou algo mais ornado, mais... Minimalista sempre, né? Sempre minimalista. Para ser muito cheio de muita informação, quando tem muita informação visual, é porque eles têm que passar isso para um público muito específico. Aí para aquele público faz sentido, né? Senão é muito difícil. Porque é muita informação para guardar, né? Perfeito. Uma pergunta, cara. Por que destro? Cara. Eu vejo que é destro, mas é o pé esquerdo, é isso, né? Eu era destro, eu tirei o pé. Eu botava o pé, mas todo mundo dizia, é o pé esquerdo, eu tinha que explicar. Não, cara, não é o pé esquerdo, é o pé direito. Porém... Tu consegue ver teu pé esquerdo desse jeito? Não, né? Tu vê só a ponta do teu pé. E o pé direito, como é que tu vê? Tu vê se ele tiver com a sola do pé, tu vai ver o pé direito. Tá, é isso aí. Não é? É isso aí. Porque qual era o propósito? Propósito não. Qual era
O que eu usei em mente para criar aquilo ali? Eu vou querer que o cliente esteja sempre acima de mim. Então eu vou enxergar sempre o cliente subindo. E ele vai sempre entrar com o pé direito por minha causa. Ótimo. Aí eu criei o destro. Mas aí como ficava muito... o pessoal não entendia. Eu perguntava muito, eu falava, nada a ver esse negócio. Eu tinha que explicar, eu falei, não, se eu tô tendo que explicar, porque não tá bom. Não tá bom, não tá passando informação. Esse é o serviço, entende? Precisa explicar. Já tá errado. Tá errado. Por isso que eu mudei. Então, não faz sentido. Daí eu mudei e até eu deixei agora só o lettering, só escrito dessa, porque tem um modelo específico. Eu atendo muito mais indústria, tecnologia, então já é mais voltado para esse público, entende? Tá. Não pode ser uma coisa tão cheguei, sim, mas eu tenho que mostrar que a tecnologia e a indústria eles podem se tornar mais humanos. Então eu fiz esse link com o meu logo dessa forma. E ainda assim, uma excelência para isso hoje. Isso aí. Estão pegando os pontinhos aqui, assim, mas cara, eu vejo. E tu vê que, como é algo que tu vai construindo, porque nos tempos pra cá tu começou a bater mais artifício da cor, tudo mais, identidade visual, né? E quando tu chegou de cara, top de hoje para a coisa de ouro. Isso aí. Né? Tipo, automaticamente tu não precisou falar nada, só o investimento, só o que tu posta, já entende do porquê, né? Não precisa explicar. Isso. A função do branding é essa aí, cara. A função do branding é essa aí. Quanto mais passa a constância, as pessoas vão sempre lembrando de ti, da tua marca. Sempre lembrando, e quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. Perfeito. Cara, eu tenho uma dinâmica, eu gosto de dinâmica, né? Sempre gostei. E é o que eu chamo de 3x1. Opa! 3x1, tá? O que acontece? Nessa caixinha aqui, tá? Tem 3 palavras positivas, digamos assim, e uma palavra talvez não tão positiva. E aí tu vai pegar aleatoriamente ali e tu vai ler, vai falar a nossa palavra e vai explicar o que essa palavra significa pra ti. Só que não são palavras normais, assim, são palavras que eu dei uma pesquisada no teu perfil e tudo mais que provavelmente faça sentido pra ti. Pra tu explicar. Foi legal. Beleza? Gostou? Então, primeiro vamos lá pra gente poder entender. Vamos lá, tirar aqui um de cada vez. Bora. Tirar o que tá por cima. Isso aí. Deixa depois o de novo. Projeto. Projeto é o meu dia a dia, cara. Eu vivo para fazer projeto. Projeto passou a ser... Porque antes eu não trabalhava só com projeto, não. Eu trabalhava em redes sociais, tu precisa de um card, precisa de um impresso, vou te ajudar com isso aí. Não, o que tá precisando? Não. O meu negócio é projeto. O negócio é pegar do início, desenvolver, entregar uma coisa que vai fazer realmente a diferença para o cliente. Eu quero ver quando eu entregar e acompanhar depois e saber que aquilo ali fez a diferença para ele, entende? Então, meu negócio é projeto. Eu vejo que tu bate muito essa tecla durante as tuas redes sociais, Instagram, no Insta, ali, nos stories. E é muito isso, eu gostei. Por isso que eu vou pegar essa frase que vai ser bacana pra ele. Essa palavra vai ser bacana pra ele. Show. O primeiro é projeto. Então, bora lá, vamos ver qual é que é a segunda. Explica pra nós aí. Eu tô bem curioso pra saber. Ai. Vamos ver se já é de cara, mano. Sapiência. É exatamente essa. Sapiência. Eu uso sapiência como se fosse sabedoria, cara. Como tem uma outra palavra que eu gosto bastante, que é serendipidade. Desculpa, essa eu não peguei. Como é que é? Serendipidade. Essa aí na próxima vez que eu vi, tu coloca ali. Não, beleza. A sapiência tem a ver com o arquétipo que eu uso. Que é o sábio, aí eu uso 2, né? Tá. O sábio e o mago. O sábio, pela sapiência, porque ele tem conhecimento, e o mago pela transformação. Justo. Então essa palavra tem tudo a ver com os 2, né? Que é o que tu entrega de fato. Isso aí. Pô, top. É justamente o que tu fez comigo. Transformou. Foi bom, né? É muito bom. Bora.
Mais um também. Vamos lá, vamos ver se eu pego a negativa agora. Vamos ver isso aí, mas... Uma já foi a minha curiosidade, eu vi agora a outros. Desvalorização. Pô, foi uma atrás da outra. Gostei, vamos lá. A desvalorização, aqui entra vários tópicos, né? Seria do meu serviço, a minha desvalorização pessoal e a desvalorização do próprio cliente, né? Às vezes, quando eu entrego um trabalho, tu vê que o cliente curtiu e ele aplica. Que a gente estava falando, né? No início, antes de entrar. Sim. Às vezes, muitas vezes não. Então ele não está valorizando o serviço. Às vezes ele está fazendo porque alguém da empresa falou que é para fazer, ou só porque ele quer botar um logo na fachada novo, ou dizer que ele fez um projeto. Mas um projeto não é só botar um logo na fachada, né, cara? O projeto ele vai muito além disso. Tem coisas que você tem que seguir, a empresa tem que se portar de tal maneira. Muda várias coisas. Tanto que, para fazer um projeto, a gente entrevista os colaboradores, fala com gestores. Então, é uma coisa que todo mundo vai entrar na onda ali, todo mundo tem que participar. E também a desvalorização do próprio designer, né, cara? Mas eu acho que ele é bem parecido. Sim, bastante. É difícil tu vender, que nem a gente falou, tu vender algo que não é palpável. Eu sempre gosto, assim, de, por exemplo, de não quero que o meu serviço vai prejudicar. Poxa, se a pessoa não tem condição, cara, não faz sentido a gente começar, porque realmente vai te prejudicar financeiramente. Mas agora, assim, se eu vejo que tu tem uma condição para fazer um investimento, que talvez vai te gerar uma dívida, que geralmente as pessoas, poxa, eu já estou endividado, já estou com uma situação ruim financeiramente, vou arrumar mais uma conta. Não, mas é diferente, é uma conta que vai te gerar benefícios para o futuro. Não é um parcelamento que tu vai ter pagando algo que já utilizou ou que nem está mais usando, né? E as pessoas têm essa dificuldade de entender o quanto aquilo aí vai ser um investimento. Sim. E aí eu te pergunto, marketing, branding, designer, as pessoas têm dificuldade de entender isso como investimento? Tem. Por quê? Porque acho não. Tenho certeza e experiência já que é difícil de o empresário ou o empreendedor ter essa visão, né? A visão posterior, de onde ele quer chegar, onde a empresa vai e se ela vai andar com esse trabalho, o que esse trabalho vai oferecer para ela, entende? Porque 60 dias, vamos dizer que é um tempo normal de um projeto de branding. Tu entrega ali, 60 dias passou, tu entregou, tá. Toma, daí meu trabalho acabou? Tá, mas o trabalho deles começou. A partir dali é uma nova fase. Exatamente, ali começa o trabalho deles. E esse é o principal. Então, a maioria das vezes eles não enxergam isso. Algumas vezes a gente faz um acompanhamento, funciona de consultoria, assessoria. Aí tu cobra um X e vai na empresa ali 1 ou 2 vezes por semana, enfim. Costuma dar certo. Mas conforme a empresa vai crescendo, eles vão vendo a diferença. Mas como leva tempo, né? Mas tu acha que vale a pena, por exemplo, pro cara que está começando hoje, fazer esse acompanhamento depois da entrega? Tu acha que vale a pena? Ou, cara, tu entregou, tu fez seu trabalho, agora é com eles, se eles não estão fazendo o que tem que ser feito, então é um preço que eles precisam pagar pra frente. Tu acha que vale a pena demandar essa energia, digamos assim, pra... Cara, eu vou ganhar, né? Eu vou receber. Mas como tu tem um propósito e eu quero ver meu trabalho dando resultado... Exato. Acredito que sim, cara. Acredito que sim, porque vai dar resultado. Porque é ruim, tu acredita no teu trabalho, né? Sim. A gente tem propósito. Então eu estou fazendo porque eu sei o que eu vou gerar. Eu sei o que eu estou vendendo. Então eu quero ver o resultado daquilo ali mesmo dando certo. Acredito que depois dessa entrega eu preciso de uma outra entrega. Sim. Que seria o resultado final, o champanhe estourando lá no final do ano. Exato. Nossas metas e tal, e participar dessa reunião, que nem já aconteceu. Tem empresa que eu participo, né, de reuniões. Vem aí, vamos conversar, vamos ver nossas novas ideias, conseguimos atingir nossas metas esse ano. Isso é legal. Já teve algum trabalho assim que tu começou a fazer e tu pensou assim, cara, acho que o que eu vou entregar
esse cliente tá vendo esse é porque muito provavelmente ele não vai colocar em prática tudo isso que eu tô tendo pra ele. Já aconteceu algo parecido, assim? Já aconteceu, mas eu tenho que fazer, né, meu trabalho. E no decorrer, eu tento convencer ele, né? Eu tento convencer ele, porque ele mesmo vai ver a diferença conforme ele for aplicando. Mas é clientes e clientes, né? Sim, sempre vai ter. Mas a gente que tem essa coisa do propósito, de entregar além do que se pede, a gente se cobra muito. Sim, porque a gente quer ver o resultado, né? Não é só a entrega, é o resultado também. A gente quer ver o resultado dele. Bah, e aí como é que foi? Por exemplo, eu recebi semana passada um freela de um cara do Rio, acho, de São Paulo. Cara, eu preciso de alguém para fazer isso aqui para mim, é um calendário para uma empresa de advocacia lá. Mas tá, meu, manda aí que eu desenrola aquele tarde já. Tá? Fiz. E aí era a Maria, alguma coisa até. Gente boa, ela conversando pelo WhatsApp e tudo mais, ela me mandou o que ela queria, era umas fotos específicas e tal, um formato específico. Mandei de volta para ela, a gente resolveu tudo, tá? Aí depois ela me manda de novo, me dizendo por que ela queria o calendário, por que era tão urgente, onde que eles iam usar, tá, entende? Deu tudo porque... Exato, então ela vai gastar mais com esse item específico de papelaria, e vai gastar bem mais. Mas é para um projeto em específico. Não é um gasto, digamos, sem fundamento, né? Tem um porquê. O cara precisava daquilo ali, em tal data, em tal horário, por um motivo. E ela compartilhou comigo, tanto o porquê quanto o resultado. Isso é a parte boa, entende? Show. Beleza, top. Então bora pra última, que tem uma palavra tão... Vamos fechar a caixinha. A gente finalizar, então. Bora. Beleza. Plenitude. Plenitude é o resultado, né? Plenitude é o resultado, cara. Nada é mais gostoso do que tu ver o teu trabalho que fez dando resultado. Com certeza. Cara, eu tinha certeza que o seu bate-papo ia ser muito bom, mas ainda assim conseguiu superar a minha expectativa. Foi muito, muito top mesmo, foi muito leve. Também achei, cara. Também achei. Muito. E, como eu falo de novo, eu sou um fã do teu trabalho. Eu acho que tem uma coisa que a gente conhece, que é o Carlos, e, cara, as pessoas precisam te ouvir. Falo mesmo pra ti, as pessoas precisam te ouvir, conhecer o trabalho, conhecer o que te entrega, né, o conhecimento que tu tem, o potencial que tu passa. Porque eu falo, eu era um consultor financeiro até te conhecer, e depois que eu te conheci, eu sou o Finanças. Então é totalmente diferente. E não tem nada a ver com imagem. E não tem nada a ver com imagem. Isso aí. Exatamente. Então, cara, te cumprimentar aqui. Valeu, meu velho. Obrigadão mesmo pela presença. Demais. Esse foi mais um bate-papo da série, hoje com um convidado super especial, que é o Fabiano. Espero que vocês tenham gostado e certamente virão outros capítulos, outros episódios para você poder curtir, aproveitar e ter um pouco mais de conhecimento. Até mais. Para você que busca segurança no seu patrimônio, seja na sua casa ou até mesmo no seu local de trabalho, a LHS Serviços é o que você precisa. Nós sabemos que o custo de se prever é muito menor do que sanar um problema. E é justamente o que a LHS atua com seus serviços de qualidade e principalmente comprometimento. Custo-benefício e com certeza entrega de qualidade para o seu local, seja ele de trabalho ou até mesmo de lazer. Beleza? Então segue lá, LHS-serviços no Instagram, com o meu amigo César, um grande parceirão meu, que tem aí um grande trabalho pela frente, certamente você não vai se arrepender. Entendam, custo de prevenção é muito menor do que o custo de sanar um problema. Beleza?